professor de jiu-jitsu, foi preso suspeito de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Aonde? Dentro de uma academia. Iula Braga. Que história, hein? Mais uma história daquelas repugnantes, é isso? Revoltantes, exatamente, Adelson Carvalho. História que a gente passou ao longo da tarde aqui, levantando informações para trazer mais detalhes em relação a toda essa investigação. E esse caso que chamou a atenção no início da tarde de hoje, quando equipes da Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente, a DERCA, chegaram até esta academia para cumprir esse mandado de prisão. Ou seja, eles ficaram investigando, levantaram todas as informações, ouviram essas vítimas, uma escuta, inclusive, extremamente especial por se tratar de crianças, adolescentes. Todas as vítimas, importante a gente dizer, menores de 14 anos. Denúncias de familiares que chegaram até a polícia, algumas inclusive através do Ministério Público, mas o fato é que a família não se calou diante desse caso. E aí, claro, a Polícia Civil se debruçou sobre esse caso. Eram três denúncias, 3 vítimas que traziam este professor de jiu-jitsu como principal suspeito desta atuação. Dono trabalhava nesta academia. Importante dizer, bairro de Ondina, aqui em Salvador, localidade de Vila Matos. Aí você imagina o ambiente de uma academia, né, motivando ali de alguma forma aqueles alunos, colocando no esporte para criar disciplina, cuidar da saúde, mas infelizmente era um ambiente onde, segundo a polícia, ele praticava esses crimes de abuso contra essas crianças e adolescentes. Então aí a polícia conseguiu, então, né, através da justiça, esse mandado de prisão e foi cumprir. Início da tarde de hoje, equipes se deslocaram até esta academia, repito, localidade de Vila Matos, bairro de Ondina. Chegando até lá, encontrou o próprio professor William Almeida lá exercendo o papel dele de professor, ministrando aulas. E aí, chegando lá, a polícia deu voz de prisão e disse: olha, você está preso sob essa suspeita. Ele não resistiu a esta prisão, obviamente ali obedeceu a ordem da equipe que estava delegado e também equipe de investigadores e foi até a sede da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. O detalhe é que lá ele se reservou ao direito de permanecer calado, não quis passar mais detalhes, mais informações. Porém, as informações que a gente tem através do próprio titular da DERCA é de que a forma como ele agia costumava ser muito semelhante e isso foi possível perceber através do depoimento das famílias e das próprias vítimas, que, como eu disse, tem toda uma escuta especial, até mesmo por se tratarem de crianças e adolescentes, com toda uma cautela e um acompanhamento diferenciado para que elas possam se sentir à vontade de dizer o que viveram dentro desta academia. Eu conversei mais cedo com o próprio titular da DERCA, justamente para a gente poder ter mais detalhes e mais informações, o Francisco Geraldo. A gente vai ouvir agora o que disse o delegado titular, então, da DERCA em relação a essa investigação, essa atuação e essa prisão. Solta aí. Essa investigação específica desse caso, desse investigado, ela já tem três vítimas, né, e vítimas todas elas menores de 14 anos que relatam que esse crime ele era praticado dentro do próprio ambiente em que elas faziam exercícios físicos. E aí, com a notícia crime, né, de diferentes vítimas que chegaram até a delegacia relatando, a polícia lhes pediu, né, ordem de missão para fazer a investigação até conseguir identificar elementos mais robustos. E aí, com esses elementos mais robustos, a gente representou pela prisão preventiva, o juiz das garantias decretou um parecer favorável do Ministério Público e hoje a gente cumpriu esse mandado de prisão. Todos os relatos eles são no sentido de que geralmente acontecia após qualquer atividade dentro dessa academia. Então, terminava ali o exercício, né, desse professor específico e a aluna, a vítima, ela relatava que estava com um pouco de dor, estava um pouco tenso, algo do tipo, e aí ele utilizava aquela linguagem, né, tentando seduzir, tentando ludibriar essas adolescentes, que todas elas são menores de 14 anos, e conseguia praticar o crime. Ele é professor dessa academia, estava funcionando regularmente, inclusive ele estava em atividade, então quando o mandado ele foi cumprido, ele estava dentro da academia específica. Nenhum tipo de resistência, negou algo? Nenhum tipo de resistência, ele não nega e nem afirma. Ele exerceu o direito constitucional ao silêncio, então é completamente plausível e legítimo que, inclusive, a gente não pode valorar de forma negativa esse silêncio dele. Se tiver alguma vítima, né, agora, diante aí desse caso e com essa repercussão, pode procurar a DERCA? Com toda certeza, a DERCA ela vai estar preparada, esperando vítimas tanto desse investigado como qualquer outra vítima de outros investigados que lidam com esse tipo de modus operandi.
Portanto, tá aí, o próprio delegado titular trouxe esse alerta, DERCA de portas abertas para colher outras informações, porque o detalhe é o seguinte, mandado de prisão cumprido, portanto o William já está preso, só que ele passará pelos procedimentos padrões, que é a audiência de custódia, então ele está custodiado em uma unidade da Polícia Civil e passará por essa audiência de custódia. Já está então à disposição da Justiça para que a Justiça possa decidir o futuro dele. Se vai permanecer preso ou se de alguma forma ele possa ser liberado para seguir depois respondendo ao processo em liberdade. Só que o que é muito importante, se você é uma testemunha, se você é uma possível vítima ou parente, né, pode ser que outras vítimas apareçam e é muito importante que cheguem até essa unidade policial, a DERCA que está à frente dessa investigação, para dar, né, ainda mais embasamento, robustez a esse inquérito policial contra esse professor. O delegado foi bem claro, a forma como ele agia, acabava ali de alguma forma envolvendo essas alunas quando apresentavam algum tipo de queixa, de cansaço, de dor, e era exatamente dentro daquele ambiente da academia, até mesmo às vezes em uma salinha mais reservada que essas estudantes, ou melhor, essas, né, atletas, né, essas alunas dessa academia de arte marcial então eram levadas por esse professor. A gente fica agora aguardando, né, Adelson Carvalho, o resultado dessa audiência de custódia, o futuro deste professor que tenho até a idade dele aqui, 47 anos, 43 anos, melhor dizendo, que está preso à disposição da Justiça. Adelson. Valeu, Iula. O delegado disse aí, né, que estava tendo uma vida normal, tudo tranquilo, foi preso dentro da academia.